Olá pessoal, tudo bem com vocês? Helder aqui e hoje mais uma vez para falar sobre um assunto muito, mas muito importante. Aferição da pressão arterial. Você sabe aferir a pressão arterial? Sabe quais são os cuidados que devemos ter antes de aferir a pressão arterial de um paciente? Se não sabe, nesse vídeo vamos falar sobre 10 cuidados importantes que devemos ter antes de medir a pressão arterial de nossos pacientes, a fim de conseguir a melhor aferição sem interferência de fatores externos. Então, sem mais delongas, vem comigo! Bom pessoal, sem muita enrolação, vamos para o cuidado número 1. O tamanho do manguito deve ser apropriado para o braço do paciente. O tamanho do manguito deve ter a largura da bexiga, ou seja, do balão que insuflamos de 40% e comprimento de 80% da circunferência do membro do paciente. Como vocês podem ver nessa imagem, a depender do peso e do tipo físico do paciente, você deve estar utilizando um manguito diferente. O manguito médio para adulto exibe largura de 12 a 14 centímetros e comprimento de 30 centímetros. Mas existem também o manguito infantil e o manguito para pessoas obesas. Só assim você garantirá uma medida fidedigna da pressão arterial. Cuidado número 2. A calibragem do esfigmomanômetro deve ser realizado em caráter rotineiro para garantir a eficácia da aferição dessa pressão arterial. O que esse cuidado número 2 quer dizer, Helder? Bom, nós sabemos que com o passar do tempo e do uso do nosso aparelho, ele vai perdendo a sua calibração ideal. E isso vai trazer uma diferença na medição da pressão arterial, prejudicando assim o tratamento desse paciente. Segundo o Inmetro, que é o órgão regulador desses materiais, a calibragem dos aparelhos medidores de pressão deve ser feita de ano a ano. Vamos lá, cuidado número 3. O manguito deve ser enrolado firmemente ao redor do braço do paciente, sendo a bexiga do manguito centrada sobre a artéria braquial. Se você é novo nessa área, a bexiga do manguito é o balão que é insuflado dentro do manguito. Ele deve ficar posicionado sobre a artéria braquial, assim como vocês podem ver nessa imagem. Caso isso não seja feito, pode haver uma diferença na medida dessa pressão arterial. Cuidado número 4. O braço do paciente deve estar no nível do coração. Como vocês podem ver na imagem, essa é a posição correta que o paciente deve estar na hora de aferir a pressão arterial. Isso, gente, garantirá que a pressão seja mais próxima da pressão exercida naquele coração durante a aferição. Vamos lá, cuidado número 5. Os registros iniciais são feitos em ambos os braços, sendo as aferições subsequentes feitas no braço que apresentou maior pressão arterial. Normalmente, na ausência de doença da vasculatura, existe uma diferença não superior a 5 milímetros de mercúrio de um braço para o outro. Você deve orientar o paciente na primeira aferição que você fizer dele, no intuito de nas próximas ele sinalizar qual braço foi o melhor para aquela aferição. Cuidado número 6. Na hora de fazer o registro, gente, você deve sinalizar, além da pressão arterial, o braço que foi aferido aquela pressão. Por exemplo, digamos que ao mensurar a pressão de Dona Maria, verifiquei que o braço esquerdo foi onde a pressão arterial se mostrou mais elevada. Então, ao registrar, eu devo colocar BE 130 por 80 milímetros de mercúrio. Se fosse no direito, BD 130 por 80 milímetros de mercúrio. Esse registro facilitará na próxima vez que você for aferir, de sempre procurar o melhor braço para aferir essa pressão. Entendido?
Vamos lá, gente. Cuidado número 7. A palpação da pressão sistólica antes da ausculta ajuda a detectar com maior facilidade o intervalo para a ausculta daquela pressão. Tá, Helder, mas como eu faço isso? Fácil e rápido. Ao posicionar o manguito de forma correta no paciente, você palpa o pulso radial do paciente e começa a insuflar a bexiga. Ao perceber que aquele pulso para de bater, esse vai ser o seu ponto adequado. Por exemplo, vamos dizer que estou mensurando a pressão de seu José. Após posicionar o manguito na forma correta, palpo o seu pulso radial com a mão esquerda e com a direita vou enchendo a bexiga. Após parar de sentir aquele pulso, vamos dizer que eu parei de sentir o pulso em 120 milímetros de mercúrio. Então continuo apertando 20 milímetros a mais do ponto que observei que sumiu o pulso. Ou seja, se eu vi que parou em 120, então vou insuflar até 140 milímetros. Entenderam? Esse procedimento, pessoal, facilitará a aferição da pressão, impede a insuflação exagerada, preservando o braço e a vida útil do nosso aparelho. Bom, cuidado número 8. O paciente deve ser orientado antes da aferição da pressão a não conversar durante o procedimento. Já foi constatado em pesquisas que se o paciente estiver conversando durante o procedimento, pode haver um aumento significativo da pressão arterial e na frequência cardíaca. Vamos lá, cuidado número 9. Pessoal, antes de iniciar a aferição da pressão, certifique-se de que o paciente não está com a bexiga cheia, não participou de exercícios físicos há 1 hora antes, se não ingeriu bebidas alcoólicas, café ou fumou até 30 minutos antes e não está com as pernas cruzadas. Bom, gente, se o paciente atende a um ou a mais desses critérios, com certeza vai apresentar um valor aumentado dessa pressão, pois essas ações sabidamente interferem nos valores da pressão arterial e da frequência cardíaca. E para terminar, o cuidado número 10. Bom, gente, se você chegou até o cuidado número 10, você está de parabéns, pois na minha opinião é um dos mais importantes. Ao aferir a pressão do paciente, você deve informá-lo dos valores aferidos e fazer as devidas orientações a esse paciente. Por exemplo, nós, como profissionais de saúde, devemos saber identificar os valores de referência da pressão arterial. Devemos saber quando a pressão arterial está normal, quando a pressão está alta, quando o paciente está tendo uma crise hipertensiva e devemos também saber orientá-los em cada caso a fim de preservar a saúde e a integridade física do nosso paciente. Entendido? Bom, pessoal, ficamos por aqui. Esses são os 10 cuidados principais que devemos ter ao aferir a pressão arterial de um paciente. Agradeço desde já por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o seu like. E principalmente compartilhar esse vídeo para aquele seu amigo que com certeza vai gostar de saber mais sobre esse assunto. Se ainda não é inscrito aqui no canal, gostaria de pedir que se inscreva e receba de forma antecipada todos os nossos vídeos aqui do canal. Dúvidas podem deixar aí nos comentários, que assim que possível vou responder a todos. Sim, e segue também a gente lá no Instagram, não é, gente? elite.enfermagem, assim como está aqui acima. Te vejo no próximo vídeo e até mais!